Olá, boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Fernando? Oi, Lu, tudo bem? Tudo bem. Bom, boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Estamos muito contentes aqui em tê-los para o nosso webinar, né? Eu sou a Luciana, sou responsável pelo marketing em Brasil na Localu, e eu estou acompanhada do Fernando, que é o nosso International Sales. Tudo bem, Fê? Tudo ótimo, prontos para o webinar. Obrigado. Então vamos lá. Bom, gente, nos próximos 20 minutos, nós vamos abordar os seguintes pontos. Primeiramente, vamos explicar a funcionalidade do Google My Business para os setores envolvidos, locadoras de carros, postos de gasolinas e concessionária. E, em seguida, a gente vai explicar as principais recomendações para a otimização da visibilidade online. E, no fim, a gente vai abrir para as perguntas e respostas. Então, vamos começar. Primeiramente, eu vou começar explicando sobre a digitalização da jornada do cliente. A gente coletamos três pesquisas sobre o comportamento do consumidor para o setor de concessionárias, né? Como vocês sabem, os setores que englobam concessionárias, locadoras de carros e postos de gasolinas investem muito em marketing. E com a digitalização do processo de compra dos clientes, isso causou uma migração do budget do offline para o online. E aí, nessas pesquisas, a primeira, ela foi feita pelo Google, né? E diz que 93% dos compradores de veículos pesquisam online antes de ir até uma concessionária. E mais da metade desses compradores utilizam 10 tipos de fontes diferentes para pesquisa. Já a outra pesquisa aponta que os compradores passam 60% do tempo pesquisando online e apenas 13% do tempo com visitas às concessionárias. A última pesquisa, ela já diz que 70% dos consumidores preferem pesquisar online e ir até a concessionária apenas para fechar o negócio. E, além disso, 76% desses compradores, eles já normalmente escolheram o modelo do carro antes de chegar até a loja. Então, já deu para perceber que a jornada de compra do cliente se digitalizou e muito, né? E existe uma real necessidade de otimizar a presença online dos estabelecimentos para que eles sejam encontrados pelos consumidores. O que mudou, né? O Google My Business, ele mudou a forma de interação com aqueles que buscam pela sua empresa e virou realmente a nova vitrine virtual dos seus estabelecimentos, virando realmente o primeiro ponto, né, de encontro com o cliente. Então, o que acontece? Quando a gente faz uma busca local, como agência de locação de veículos, por exemplo, em São Paulo, são as fichas do Google My Business que vão aparecer em evidência primeiro e, muito provavelmente, antes mesmo do link do próprio site da sua empresa. Então, o que a gente tem que saber com isso? Que atualmente as empresas recebem 7 vezes mais contatos de clientes provenientes de sites de terceiros ou de outras plataformas do que do próprio site da empresa, tá? Então, o que acontece? A gente percebe nisso que cada vez mais a gente está confiando no Google, né? Cada vez mais para as pesquisas e também para encontrar as informações que a gente quer. Então, existem 2 tipos de pesquisas, as diretas e as descobertas. As diretas são realmente quando a gente procura diretamente o estabelecimento pelo nome da empresa. Por exemplo, concessionária Volkswagen. Aí, o resultado dessa pesquisa, dessa busca, mostra realmente a notoriedade da marca. Agora, as descobertas é quando a gente procura por uma categoria ou por uma atividade. Por exemplo, concessionária São Paulo. Aí, esse daí já é um bom indicativo do posicionamento das empresas nas buscas, o famoso SEO, como a gente fala. Atualmente, né, a gente tem que saber que 80% dessas buscas no Google, elas são do tipo descobertas, esse número é muito grande. Então, vocês devem estar se perguntando agora, né, como que funciona o algoritmo do SEO local? E como que é avaliado realmente o posicionamento de uma empresa nas buscas online? Então, assim, para explicar, de maneira muito simples, ele funciona como um cérebro humano, tá? Então, por exemplo, quando vocês escutam uma notícia na rádio e depois vocês também lêem uma notícia no jornal e também assistem na TV, essas 3 fontes juntas fazem você confiar que a informação é verdadeira, né? Em SEO é a mesma coisa. Se os horários de um estabelecimento são similares em diversas plataformas, como no Google, no Facebook, no Waze, as informações serão assimiladas como verdadeiras e confiáveis. Então, por isso será posicionada entre os primeiros resultados da busca. Então, para ser mais precisa, a gente vai entender como é que funciona realmente esse algoritmo. Existem 3 critérios de posicionamento utilizados no Google: é a distância, a pertinência e a relevância.
A distância, o próprio nome já diz, é a distância entre o estabelecimento, por exemplo, procurado, e a posição geográfica da pessoa que busca a informação, ou em função da zona buscada na pesquisa, por exemplo, posto de gasolina, Pinheiro, São Paulo. O segundo ponto, o critério, né, é a pertinência, a coerência entre o que foi pedido na busca e nas informações presentes online. Por exemplo, se a gente busca uma locadora de carros que esteja aberta na Vila Nova Conceição, em São Paulo, a gente tem que avaliar se o resultado entregue é realmente uma locadora de carros, se ela está realmente aberta e se ela está realmente no bairro desejado, em São Paulo. A relevância, ela já se divide em 3 pontos, por exemplo. O primeiro ponto é se todas as informações sobre os estabelecimentos estão disponíveis no máximo de plataformas possíveis, tá? Como o site mesmo, as fichas do GMB, o Facebook, o Waze, etc. O segundo ponto é se essas informações são confiáveis e padronizadas, se elas são realmente uniformes. E o terceiro ponto é a reputação. Realmente é a nota média das fichas, o número de avaliações que contém as fichas, e se você responde essas avaliações e com qual frequência. Então, assim, essa foi uma breve introdução, né, do Google My Business e a importância dele. E agora eu vou apresentar a primeira parte de todas as recomendações para otimizar as fichas. Então, assim, as fichas do GMB, como a gente estava falando anteriormente, elas são verdadeiras vitrines virtuais. Os clientes, né, encontram nelas uma variedade de informações que são muito relevantes para o seu negócio. E além das informações mais básicas que a gente já está acostumado a encontrar nas fichas, como endereço, telefone, horário de funcionamento, ainda é possível integrar outras funcionalidades, como, que eu vou explicar. Por exemplo, especificar a localização com o Google Maps integrado, ter a descrição bem mais completa do seu serviço, indicar também horários diferentes, como feriados e horários especiais de atendimento, otimizar a ficha, indicando suas categorias, completando com os atributos, também adicionar links secundários que dão mais oportunidade de interação nas fichas, e ainda por último, e não menos importante, são as fotos, que elas deixam sua empresa em destaque e melhoram também muito o posicionamento online. Então, assim, por isso, gente, que é muito importante manter todas essas funcionalidades que eu expliquei sempre atualizadas. Quanto mais atenção e cuidado vocês derem à ficha do GMB, mais influente, né, o Google te considera e posiciona melhor a sua empresa nos resultados da busca. Então, agora eu vou explicar cada funcionalidade que eu falei agora anteriormente e como se elas se aplicam nas empresas como concessionárias, locadoras de carros e postos de gasolina. Primeiramente, eu começo com as categorias. Um dos argumentos que a gente encontra mais relevante para as empresas quando o assunto é GMB, né, é o posicionamento através das categorias. Dentre os diversos recursos que a gente tem no GMB, as categorias entram como um ponto de partida. E por que a gente fala ponto de partida? Porque elas determinam em quais pesquisas você aparecerá no Google, como alguém procura pelo seu setor de atividade. E ainda assim é possível escolher uma categoria principal e mais 9 secundárias, o que aumenta ainda mais a chance de ser encontrado através de outras buscas paralelas. Então, por exemplo, se a gente tem concessionárias, a categoria principal vai ser concessionária de veículos, mas você também pode incluir concessionárias de carros importados, ou de seminovos, ou mesmo diretamente da marca. Um outro ponto é o posto de gasolina, né, que são a categoria principal. Mas dentro do posto de gasolina, a gente já pode encontrar outros serviços, como loja de conveniência, lava rápido, ou até oficina mecânica. Agora eu vou falar sobre os atributos. Os atributos, na verdade, eles são como etiquetas para os pontos de venda, né? Eles indicam uma variedade de atividades, serviços ou até conveniências que você pode encontrar no local. Então, existem 2 tipos de atributos, que são os objetivos e os subjetivos. Os objetivos, eles dependem diretamente da categoria principal que você possui. E eles podem ser definidos diretamente no back-office do Google My Business, pelo proprietário da ficha. E informam também sobre os serviços e facilidades do local. Então, um exemplo é se você for, por exemplo, um posto de gasolina. Você pode incluir a troca de óleo, por exemplo, como atributo, ou se você for uma concessionária, você pode incluir agendamento online. Agora, já os atributos subjetivos, eles não podem ser definidos pelo proprietário da ficha, mas sim pelos clientes que vão até o local. E aí, quando um cliente, como que funciona, né? Quando um cliente visita o local, ele deixa um comentário na ficha, e aí ele isso define alguns atributos subjetivos, tá? Como bom atendimento ou descrição do ambiente do local. No slide, a gente tem alguns exemplos de atributos para postos de gasolinas, concessionárias e locadoras de carros.
mas todos eles estão misturados só para ilustrar. Mas para cada categoria de vocês, vai ter uma lista específica de atributos. Então, a funcionalidade principal desses atributos é realmente informar o cliente, quando ele vê a ficha online, dos serviços e produtos que ele pode encontrar no estabelecimento quando ele for até o local, facilitando a comunicação com o cliente, já que a ficha, né, é um resumo do seu estabelecimento. Bom, agora eu passo a vez para o Fernando, que vai explicar sobre as outras funcionalidades. Obrigado, Lu. Bom, continuando então com a apresentação, agora nós vamos falar um pouquinho sobre uma outra funcionalidade do Google, que é a funcionalidade dos Google Posts. Os Google Posts, eles permitem que o estabelecimento informe aos seus usuários, aos seus internautas, clientes, etc., sobre notícias do local, eventos especiais, e até outros posts mais diferenciados, como, por exemplo, a gente acabou de passar pela Black Friday, então uma oferta, uma promoção, notícias específicas, abertura, horário excepcional. Nós temos aqui alguns exemplos dos setores, né, de automóveis que nós estamos lidando aqui, então esses 3 setores principais, mas os Google Posts estão disponíveis para todos os usuários do Google Meu Negócio. O Google também permitiu, finalmente, né, depois de alguns anos aí, a gente já tem o Google Posts desde faz 4 anos mais ou menos, e pela primeira vez eles permitiram uma mudança na forma de lançar os Google Posts, onde certos envios em massa foram autorizados relacionados à pandemia do Covid-19. Então, isso tem a ver com realmente essa exceção, não é algo que o Google quer manter, porque ele acredita no post hiperlocal, ele não quer que uma marca defina os Google Posts para todos os seus estabelecimentos, mas quando usado regularmente, os posts eles ajudam a aumentar o seu tráfego ao seu site, os contatos por telefone e, finalmente, as vendas. E tudo isso melhora a sua relação com o seu cliente final, já que, como a Lu falou para a gente, né, o Google Meu Negócio é a maior vitrine online do seu estabelecimento. As URLs secundárias também são algo que a gente tem priorizado no setor, também muito com a questão da pandemia, né? Mas para explicar de uma forma um pouco mais didática, as URLs secundárias elas podem criar mais interação na sua ficha do Google Meu Negócio, incentivando seus clientes a algumas ações. Essas ações são consultar o menu dos produtos. Então, se você tiver um menu de produtos, você pode pôr o link diretamente. Esse link vai ser acessado. Você pode fazer um pedido através de um link secundário. Marcar um horário, né? Na pandemia, muitos estabelecimentos fizeram isso. Reservas, então, se você quiser fazer uma reserva, você pode pôr o link ali para que essa reserva seja feita. Promoções, um link direto com as promoções, a URL. E também, né, para você checar a lista de serviços oferecidos ou para uma consulta à distância, por exemplo. Dando uma olhada, então, no slide, a gente tem aqui alguns exemplos, né, como eu acabei de mencionar. E isso quanto mais passa o tempo, mais o Google tem priorizado quem tem feito uso dessa ferramenta, onde você põe mais sites atrelados à sua ficha, e assim você consegue aí uma presença melhor. Nosso próximo ponto vai ser sobre o Google Produtos. E como a gente pode ver aqui no slide, né, já tem uma ideia do que ele é. Você tem como listar ali o que você está oferecendo. Claro que isso é um pouco mais para o setor de concessionárias e locadoras de carro, mas nós vamos falar também como que isso se enquadra para os postos, mas daqui a pouquinho, em alguns slides. Então, explicando o Google Produtos, ele permite ao setor de divulgar os carros disponíveis, tanto para venda quanto para locação. Você pode ali já indicar o preço desse produto, né? Então, você pode pôr, seja o preço real, ou se, por exemplo, for no caso das locadoras, em que os preços alteram um pouco de acordo com a demanda e a disponibilidade, você pode pôr uma base de um preço mínimo, um preço máximo, ou talvez com um preço mínimo, mas eu sei que uma base também é possível ser posto. Um estudo do Google e da Ipsos mostra que 83% dos usuários tem mais chances de ir à sua loja se eles puderem de antemão verificar a disponibilidade de um produto. Então, mais uma vez, o Google tem feito esse trabalho e, logicamente, né, como também explicado anteriormente, quanto mais você usa as ferramentas do Google, mais a sua ficha sobe nos resultados de busca. Esse é o objetivo final. Fotos. Agora nós vamos falar também sobre a imagem do seu negócio.
A imagem do seu negócio, então, ela é 100% relacionada com o que você tem apresentado lá. E em muitas questões, as fichas aparecem sem ter nenhum tipo de informação de qualidade. Então, o que acontece é que quando a ficha está simplesmente livre no Google Meu Negócio e alguém posta um comentário, uma avaliação com uma foto, essa foto acaba sendo a foto representada pelo local, o que não é objetivo. O nosso ponto aqui com essa questão vai ser de mostrar para vocês que você tendo fotos de qualidade que vão ser colocadas como a capa do seu estabelecimento, o Google também vai aumentar a sua presença. E como vemos aqui nesse estudo, a sua pesquisa direta, a pesquisa indireta, os dois vão ser influenciados. Então, isso aqui mostra realmente o impacto aqui criado pelo uso de fotos e a visibilidade disso no Google Meu Negócio. A nossa solução, só um entre linhas, né? Ela permite a você de escalar esse processo de pôr as fotos e fazer isso de uma forma em massa, né? Para todos os locais, já que o Google não tem isso como uma das ferramentas deles. Alguns conselhos agora relativos à sua visibilidade. Então, aqui nós temos umas fichas dos postos da BR e da BR Mania também. Nesse caso, então, nós vamos simplesmente, eu vou ler um pouquinho e vou passando para vocês como que a gente pode contextualizar isso. Se você possuir, né, diversos serviços, como é o caso dessa companhia, a BR, eles têm, portanto, posto de gasolina, serviço de troca de óleo, às vezes tem até uma loja de conveniência, serviço mecânico, etc. Você pode criar fichas diferentes para cada serviço. E com isso, você vai poder separar o que corresponde a cada serviço. Então, por exemplo, vamos contextualizar agora. O serviço de BR Mania, às vezes fica aberto 24 horas, e vamos dizer que o posto também fica aberto 24 horas, mas o serviço de troca de óleo fecha meia-noite. Então, através dessas fichas separadas, você vai poder indicar o horário de cada um deles, você vai poder indicar corretamente as informações correspondentes às horas, à localização, ao PIN, que fica com latitude e longitude, telefone, e para uma questão de atendimento e de NPS, você vai ter um filtro com relação às avaliações recebidas por cada setor distinto, por cada loja distinta. Então, se, por exemplo, um cliente for a um dos 3 serviços e ele deixar uma avaliação falando como foi a experiência de um serviço específico, você vai saber que realmente foi aquele serviço que fez um atendimento aí realmente digno dessas 5 estrelas. Em vez de, por exemplo, às vezes você ficar na dúvida, né? Não sabe, a pessoa só foi na ficha do posto. Essa é a tendência também do Google Meu Negócio, é de que cada serviço tenha a sua própria ficha, com as suas próprias informações, e com isso você consegue também aumentar toda a percepção de sua marca. Nós vamos agora fazer um foco especial nos postos, principalmente aqueles que estão nos Estados Unidos, já que as fichas de GMB nos Estados Unidos já informam os preços dos combustíveis, e por isso os preços estão sempre sendo atualizados. O cliente já entra no Google Meu Negócio com essa informação. Esse é também o futuro das fichas Google Meu Negócio no Brasil. Nós, na Localu, temos um serviço de aconselhamento através do Customer Success Manager, que vai estar sempre em contato com o Google, e devido a isso, os clientes da nossa empresa serão os primeiros a terem acesso a essas ferramentas. Então, com isso aí, mais um diferencial, onde você vai poder listar o preço do seu combustível, independente da sua localização, isso vai poder ser feito assim que isso, logicamente, for disponibilizado pelo Google no Brasil. Agora nós vamos fazer um foco principal nas concessionárias e locadoras de veículos. Portanto, aqui, né, uma análise do slide mesmo para a gente entender. Temos os números relativos às pesquisas indiretas, às pesquisas diretas, aos pedidos de rotas, chamadas telefônicas, cliques nos sites. Através daqui, a gente vê o impacto trazido pela solução da Localu em relação ao serviço de SEO local. Então, o que é mais interessante daqui é que esse estudo foi feito com mais ou menos 1.500 concessionárias que trabalham conosco e que o nosso expertise não é só em relação
ao serviço de aconselhamento, mas também com a tecnologia, que é 100% ligada com aquilo que é determinado no Google, determinado no Moz, que é a maior autoridade de SEO local no mundo. E a partir dessas duas empresas e da nossa parceria com as duas, a gente consegue que você esteja sempre em dia com as últimas atualizações do mercado. Então, esse ano, 2020, já teve um estudo novo, por volta de junho. Nós estamos já trabalhando nos resultados para o ano que vem. E, como sempre, temos aí bastante expectativa com relação às porcentagens. Passaremos agora para o foco nos postos de gasolina, novamente. Lembrando que esses números são muito expressivos. Então, quando a gente fala em pesquisa indireta, um aumento de 323%, imagina o que isso quer dizer em relação a clientes que realmente estão se direcionando às suas fichas. É realmente algo a ser considerado, e é por isso que a gente tem muito orgulho do resultado trazido. Mas aqui para os postos, portanto, nós temos mais ou menos, temos um número de postos também esse número foi considerado para esse estudo, e aqui nós conseguimos ver o impacto trazido em cada aspecto em relação às buscas, em relação também às visualizações e, finalmente, às ações. As ações, então, são os pedidos de rota, são as chamadas telefônicas, os cliques no site, enfim, as porcentagens são realmente expressivas em relação a isso. Passando agora para o próximo slide, nós vamos falar sobre a segunda ferramenta da Localu, que é aquela das avaliações. E por que é tão importante você cuidar das avaliações? As avaliações que você recebe nas suas fichas, elas são o segundo ponto mais importante com relação ao SEO local mundial. Isso determinado pelo Google e pela Moz, e é por isso que nós criamos essa adaptação, onde você consegue ter acesso a todas as avaliações que são feitas no seu estabelecimento, seja através da ficha do Google Meu Negócio ou da ficha do Facebook, que você vai ter também. Então, através das avaliações, os clientes procuram por respostas às suas perguntas, né? Muitos clientes vão pôr uma pergunta como avaliação, outros avaliam se há interação com os comentários, se eles estão só deixando a avaliação ou não, e se isso está sendo respondido, e quão rapidamente isso é feito. Esses 3 pontos são muito importantes, e é realmente importante que vocês tenham esse hábito de responder às avaliações, porque isso aumenta bastante a sua visualização online. Tem um estudo que eu acabei de mencionar, e esse estudo mostra a questão de avaliações como o segundo ponto mais importante. Então, logo após o Google Meu Negócio, vem a importância de você responder às avaliações, ok? Aqui um slide um pouco focado na questão quais são os setores nos quais as avaliações têm mais importância para você. E aqui nós temos, né, alguns dos setores com os quais nós estamos conversando aqui, né, serviços para veículos, concessionárias, e esses integram, sim, os setores principais com relação à avaliação. Portanto, aqui nós temos o segundo setor principal e o quarto setor principal. Agora, fazendo uma entrelinha, nós vamos falar sobre também bom, eu já falei um pouco sobre o estudo, né? Se vocês quiserem, nós vamos mandar por e-mail, porque eu acho que ele não está incluso na apresentação, mas esse estudo vai dar essa ideia para vocês de como que funciona essa questão da importância da avaliação e em relação também à administração da ficha do Google Meu Negócio. Passando agora, então, para esse foco no setor de avaliações, nós vamos falar sobre as concessionárias. Então, aqui nós temos alguns números referentes à nota média, né? Então, 4,1 de 5, 126 avaliações por concessionárias, e o aumento ali de 69%, trazido aí através da nossa ferramenta. Então, quanto mais você melhora a sua ficha, quanto mais você responde às avaliações, a lógica do Google é que você mais vai ser mostrado para clientes em potencial, e que, em decorrência disso, mais avaliações você vai receber. Então, praticamente, quanto mais e melhor fazer, mais você vai ter, tá bom? Portanto, agora, passando para o próximo slide, nós vamos só mencionar alguns dos nossos clientes que trabalham conosco nos setores por todo o mundo. Acho que é importante também ter uma ideia disso. Nós estamos com projetos muito interessantes no Brasil nesses setores, é por isso que nós queríamos
fazer um foco nos setores de auto, né? Então, postos, concessionárias e também o setor de locadoras. Para concluir, então, né? Só para deixar bem claro aqui, a nossa solução ela ajuda os seus estabelecimentos, as suas redes de estabelecimentos a melhorar a visibilidade online, a ter um poder sobre as suas informações, que não é possível através só do Google. Nós fazemos a otimização das suas fichas, visando sempre o retorno no investimento. A centralização das avaliações é feita entre o Google, o Face e o TripAdvisor, para que você possa responder e ter um acesso às análises disso, então estatísticas, conforme tem melhorado ou não. E, logicamente, a partir do momento que a sua ficha é otimizada no Google, nós fazemos a transferência das mesmas informações para outras plataformas, como o Facebook, o Waze, o Foursquare, o serviço da Apple, que tem sido também, atualmente, é o segundo mais importante do mercado. Então, são mais de 10 plataformas com as quais nós trabalhamos, onde você terá a sua presença local representada, com os horários corretos, com os endereços corretos, etc. Temos também uma terceira solução que visa a melhoria do seu número de estrelas, né? Então, se você tiver 3 estrelas de 5 e quiser chegar a 4, nós temos uma solução pensada nisso, que ajuda você a melhor direcionar as suas avaliações para os seus clientes que estão realmente contentes com o serviço. Essa solução, o Review Booster, ela tem um resultado de 94% de sucesso, já que realmente é um marketing bem filtrado. Isso conclui esse webinar aqui que nós fizemos, bem seleto para esse setor. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, nós vamos passar agora para o momento em que essas dúvidas podem ser feitas, as perguntas. E aí, logo em seguida, nós vamos também ter esse webinar gravado para que vocês possam acessar no futuro. Obrigado.